convite do CREFIT 4, né, do Conselho, para estar participando dessa trilha, inaugurando a trilha do home care, da atenção domiciliar. E para mim é muito, muito legal, muito orgulho estar fazendo parte disso. A Aline me conhece, sabe tanto que a gente luta aí pela atenção domiciliar nesse período aí que a gente vem trabalhando, nesse contexto pós-pandemia, inclusive durante a pandemia, né? Mas assim, acho que após a pandemia a gente colocou mais em evidência, né? Dizem os estudos aí que nós demos um salto no aspecto digital de 5 anos, né? Então, a gente faz uso mesmo, né, dessas conferências, plataformas, acho que isso só agrega cada vez mais a gente. E isso aproximou não somente as questões de atendimento, né, de monitoramento, mas também fortalecer a ligação que nós temos enquanto profissionais, enquanto acadêmicos, para que a gente consiga fortalecer cada vez mais aí nosso trabalho, que está em evidência, e para que se mantenha em evidência. Então, uma das missões que a gente tem, que eu tenho, é sempre estar trabalhando em prol da atenção domiciliar. E é um pouco controverso, né? Porque, tipo assim, se imaginar, a primeira coisa que eu quis fazer quando eu saí da faculdade foi trabalhar em UTI. Porque a gente tem aqueles, não anseios, mas aquelas aquelas afinidades em determinada área da fisioterapia. Eu sempre gostei da cardiopulmonar, né? Sempre fui vislumbrado em trabalhar com a reabilitação dentro de uma unidade de terapia intensiva. Mas eu fiquei durante 11 anos na UTI e fui gestor da equipe de fisioterapia no Hospital de Cirurgia Cardíaca aqui em Poços de Caldas, e verificando assim, né, como esse paciente ele pode chegar de uma forma no hospital, e ele, nessa transição da saída do hospital para o atendimento domiciliar, eu fui ficando mais ainda interessado na relação do ambiente domiciliar. E é interessante porque, assim como a maioria de vocês, eu acredito, e a maioria de quem sai da graduação, o profissional fisioterapeuta, quando ele sai da faculdade, o primeiro trabalho que ele arruma, né, que ele consegue, é dele com ele mesmo no atendimento domiciliar. Então, ele é o seu patrão, ele que vai atrás dos seus clientes, e os clientes, quando eu falo clientes, são não somente os pacientes, né, mas é toda a rede de apoio médico e todo profissional da área da saúde. A gente vai lá, entrega. Antes não tinha Instagram para você compartilhar seu cartão de contato, né? Hoje, naquela época, a gente fazia centenas de cartões, nossa, dedurando a nossa idade, Aline, centenas de cartões de visita, né? E com uma pastinha para mostrar o seu trabalho. Mas o que me fez perceber ao longo desse tempo, depois desse tempo todo, numa das falas de uma colega, que a maioria de nós profissionais da fisioterapia, nós saímos da faculdade e no atendimento domiciliar para conseguir uma verba para você se especializar em outra área da fisioterapia, ou montar sua clínica, ou ir para a UTI, ou fazer qualquer outra atividade para depois deixar o atendimento domiciliar. Pelo menos a grande maioria que eu conheço, né? Mas, ao contrário, também tem outros, né, que se apaixonam pela atenção domiciliar e abraçam a causa. E a gente percebe hoje que a atenção domiciliar, a fisioterapia domiciliar, ela continua cada vez mais ganhando, não ganhando seu espaço, mas sedimentando o seu espaço, né, na comunidade aí da fisioterapia. Então, são protocolos, são resoluções, são cadernos, são instituições, e o fisioterapeuta ele cada vez ganha mais valor, porque é um profissional de grande contato com o paciente. Então, ao longo hoje da nossa conversa, não é nem aula, é uma conversa, né? A gente vai conversar, vou apresentar algumas experiências e algumas ferramentas. Então, essa introdução que eu quero dizer é que a gente vem trabalhando mesmo para que não somente que a fisioterapia domiciliar se torne uma especialidade, mas como tornar uma especialidade com uma gama de especialidades que podem ser prestadas no domicílio, né? Esse é um desafio muito grande. E além de outros grandes desafios que a gente pode ter aí durante essa concretização aí da evidência da fisioterapia domiciliar. Então, como a Aline falou, eu trabalho junto ao Ministério da Saúde no grupo de trabalho técnico para revisar as portarias da atenção domiciliar junto a uma equipe multiprofissional. Então, o meu foco mais mesmo de atenção domiciliar é no serviço público, mas também com uma pouca experiência no suplementar, mas também
trabalhando no grupo técnico do COFITO, a gente desenvolveu a atualização da nova resolução e hoje eu vou apresentar para vocês algumas novidades que estão vindo aí para a atenção domiciliar. Então, esse empenho que a gente está tendo, que os grupos estão tendo, não somente, né, o CREFITO 4 com essa iniciativa muito bacana da trilha, né, é um método assim que eu desconhecia, eu achei muito interessante, porque deixa você livre para escolher realmente o que você quer assistir, né? Porque de acordo com as suas afinidades e principalmente de acordo com o que você desenvolve no seu trabalho. Se vocês estão aqui hoje é porque realmente vocês estão interessados, né? São interessados em se aprimorarem, são interessados em crescerem na profissão e proporcionar o melhor trabalho possível, mas acima disso, né? Aliás, além do cuidado com o paciente, de tudo isso que a gente discute, a gente tem que gerar valor, né, na nossa missão enquanto fisioterapeuta. E a melhor forma de gerar valor é compartilhar conhecimento, trabalhar com prática baseada em evidência, interpretar os resultados do seu trabalho para gerar indicadores. E aí você vai pensar assim, poxa, mas o Tarcísio vai falar mais do mesmo? Não, eu vou apresentar o mais do mesmo com ferramentas que pode trazer muito crescimento profissional e principalmente pessoal, uma gestão pessoal e uma gestão profissional, né? Então, nós estamos trabalhando com esses desenvolvimentos aí de ferramentas e novas portarias, novas resoluções, mas o objetivo final, gente, é que a gente fique em evidência mesmo, que a gente concretize o nosso trabalho na atenção domiciliar. Então, quem aqui, antes de eu começar, eu gostaria de saber, tem alguém que trabalha no setor público? De vocês aqui, são quantas pessoas? São 13 pessoas que estão Eu aqui. já trabalhei muito tempo no NASP e como coordenadora do NASP, ajudava na atenção primária e a gente fazia os atendimentos domiciliares. Agora tem um ano que eu saí do interior, né, e estou aqui em BH desde dezembro. Muito bacana, Juliana. Bacana, então, tem uma parceira aí para me ajudar aí, para a gente, né, interpretar um pouquinho do trabalho público. Ó, a Thaís também está falando que trabalha no NASP de Venda Nova. Bacana, muito bacana. Por que eu pergunto também, né, gente? Poxa, o Tarcísio vai falar só do setor público? Não, a gente vai falar da rede de apoio de saúde, né? Da valorização do profissional, de como a gente pode também fazer uma ponte entre o público, o suplementar e o suplementar, né, o privado e o público. Então, vocês vão começar a perceber que a nossa atuação, ela não fica limitada somente quando você entra na casa do paciente. Pelo contrário, né? A sua visão tem que fazer um giro de 360 graus nas suas atribuições e nas atribuições dos seus colegas profissionais, não somente fisioterapeutas, mas os outros profissionais da saúde também. Então, eu vou compartilhar aqui e eu vou só explicar como vai ser o método, né? É um método de professor, né, de slides assim e tal. Só que em determinado momento eu paro, eu pergunto para vocês se tá, porque quando eu apresento a tela, eu não vejo mais o rosto de vocês aqui. Então, dá a impressão que eu estou sozinho e aí eu acabo perdendo o foco. Então, eu volto, converso com vocês, interajo um pouquinho, tiro as dúvidas também, viu, Aline? A gente vai conduzindo assim meio que pausadamente. E aí eu acho que fica a dinâmica, fica legal, porque de repente uma pergunta pode levar a um próximo assunto e a gente já conversa sobre isso, né? Para não ficar aquela coisa de aula que dá sono, né? Isso. Então, eu trabalho com esse método de didático, né? De slide mesmo, enfim. E aquele método que a gente, na nossa época, a gente trabalhava com, como é que era? Trabalhava não, a gente tinha aula com esqueci o nome, que colocava uma folha transparente e iluminava na parede, né? Esqueci o nome do negocinho. Melhor não. Melhor não. Tá bom, pessoal? Então eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só abrir. E a gente começa a... Vocês conseguem me visualizar na câmera, né? Então agora eu vou compartilhar a aula. A aula não, a discussão. Assim que todos estiverem visualizando, me avisem do início, tá? Aqui tá ok. Tudo certo. Então tá, então vamos lá. Então, né, pessoal, a Aline já me apresentou, então eu já conversei um pouquinho com vocês assim, só para a gente quebrar esse gelo de início, né? Então, quando a gente estava conversando sobre
essas capacitações, né, nessas plataformas lá no Crefito, o que a gente podia gerar de valor? Quais seriam os temas que nós poderíamos abordar? E dentro da atenção domiciliar, a gente sempre pensa, né, nesses desafios da gama que a gente tem de atuação dentro da casa do paciente, mas que a gente pode ver mais. Só que aqui a gente tem duas situações, né, que é a sua gestão pessoal e a sua gestão profissional. Quando a gente entra dentro da casa de um paciente, a gente meio que, entre aspas, invade, né, toda uma cultura que envolve religião, envolve comportamento, envolve situações do cotidiano, da família, o aspecto social, psicológico, enfim, muita coisa. Mas para trabalhar dentro do atendimento domiciliar, a gente não pode encarar essa atuação como um bico, né? Como eu comecei a falar na introdução. Por que bico? Porque, tipo assim, a gente, né, tem essa vantagem ou desvantagem de já conseguir um cliente, um paciente, logo que a gente sai, ou até mesmo um pouquinho antes de sair da graduação. Mas é importante que isso seja valorizado para que você cada vez construa, né, essas etapas, essas fases de crescimento e se aprimore cada vez mais. Ah, Tarcísio, mas eu vou me aprimorar em várias especialidades para atender a atenção domiciliar? A gente vai ver daqui a pouquinho que para ser um profissional da atenção domiciliar, você não tem uma formação. Tem muitas faculdades hoje que não tem uma disciplina de atenção domiciliar. E é outra coisa que a gente vem discutindo no COFITO, né, para que a gente consiga trabalhar isso. Hoje, algumas faculdades eu sei que tem, com certeza alguns de vocês tiveram, mas na minha época a gente não tinha uma disciplina específica, mas a gente atuava ali na atenção primária, né, nas visitas, né, dos pacientes ali dos bairros e tal, para que a gente conseguisse chegar na casa do paciente. É engraçado que a atenção domiciliar, ela teve início no século passado, assim, em forma de evidência, praticamente. Evidência não evidência científica, mas uma evidência de que a gente podia atender o paciente na casa do paciente. Por quê? Lá no final dos anos 90, metade dos anos 90, final dos anos 90, a gente já tinha o quê? Alguns poucos anos ali, que foi na década de 80, que a gente teve a Constituição, a formação do SUS, né, a Lei 8080, que a gente conseguiu levar para o setor público que isso fosse viável. Mas imaginem só, um sistema que estava saindo de um momento político diferente, entrando num outro momento, para que aquilo se iniciasse de uma forma que desse certo, a gente não tinha certeza de que isso ia acontecer. Mas a necessidade era muito grande, né, de que o paciente ele precisava ser deshospitalizado e ser atendido no domicílio. Não é que ele precisava. Isso veio a acontecer a partir do momento que nós fomos criando estruturas para isso. E a partir desse momento, esse conceito, né, essa missão de que a gente conseguia fazer isso dentro de casa, cresceu bastante. Não sei se vocês sabem, no último censo NEAD, há uma reflexão de que se não existisse atenção domiciliar hoje, todos os leitos hospitalares ocupados dariam o espaço, né, a dimensão do estado do Recife. Olha a importância da nossa atuação e olha a importância também de como isso cresceu, né, de como a gente vem evoluindo. Né? A gente pode citar aí desde dos programas que se instauraram, tanto no setor público, como os convênios que foram criando as parcerias, né? Porque a gente, no setor suplementar, a Aline pode falar bem melhor que eu, não há uma regulação junto à ANS, né, para que isso seja mais valorizado, mais respeitado. E o COFITO está trabalhando sobre isso. Inclusive hoje não, amanhã, está tendo uma reunião com a direção da ANS sobre esse tema. Então, né, nesse quesito de transição hospitalar para o domicílio, tornou-se um desafio naquela época. Imagine só, não haviam dispositivos, nem recursos humanos especializados, enfim, era tudo no teste, né? A gente tinha alguns modelos espanhóis, portugueses e britânicos da atenção domiciliar, mas nós acabamos desenvolvendo métodos, né, e modelos assistenciais que ao longo do tempo isso se concretizou e está cada vez melhorando. Eu não vou ficar falando só, né, nessa introdução do que é atenção domiciliar, mas é necessário que a gente tenha esse conhecimento inicial para a gente entender o tipo de valorização que vocês vão concluir ao final desse encontro, tá?
Mas, assim, por conceito, a atenção domiciliar é uma modalidade de cuidado que envolve uma série de ações de diferentes níveis de atuação e complexidade, dos pontos de vista clínico, tecnológico, familiar ou relacional. Lá nos anos 90, né, 1990, 2000, até a gente mudar para no nosso atual momento, a gente está passando por uma transformação cada vez crescente de, sabe, sair daquele modelo de CID para o biopsicossocial. E isso faz toda a diferença. Então, quando você percebe que a sua atuação vai além de um tratamento clínico, funcional, você consegue gerar melhores resultados quando você percebe situações que não são talvez de nossas atribuições, mas que você consegue fazer referências desse paciente para os outros profissionais. Então, avaliar, né, uma avaliação multidimensional, avaliar não somente a condição de saúde, mas sim o ambiente, o aspecto social, o aspecto cognitivo desse paciente, né, o cuidador, o familiar, ele é essencial para que a gente tenha resultados positivos na evolução da clínica, né, funcional desse paciente. E, né, voltando a citar situações que estão acontecendo hoje, no momento, o COFITO desenvolveu a CBDF, né, que é a Classificação Brasileira de Funcionalidade, né, ela começou a ser inserida para a gente sair desse modelo médico centralizado e trazer mais essa questão biopsicossocial, principalmente para nós funcional. Porque nós, fisioterapeutas, nós temos essa habilidade e a gente sabe que tem coisas que só nós sabemos fazer e podemos fazer. Então, essa é uma grande diferença. E outro, profissional fisioterapeuta, ele é um profissional de de maior contato com o paciente no atendimento domiciliar. A gente sabe disso, né? Porque são visitas frequentes a serem determinadas devido ao seu plano terapêutico, e isso faz muita diferença. Então, a gente tem que formar evidências, né, com essa classificação, formar evidências com resultados, indicadores pessoais que vocês vão criar, vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso, e demonstrar que a sua evolução, não somente com o paciente, mas a sua evolução profissional, ela só tem a ganhar. E outra, como está aqui, né, é uma atuação de diferentes níveis de atuação. Como eu disse, a gente tem uma gama de especialidades na fisioterapia, mas eu condenso tudo isso dentro da atenção domiciliar. Eu posso fazer um atendimento dermatológico em domicílio? Pode, claro. Eu posso fazer um atendimento que precisa de mais dispositivos, de mais técnica, de mais recursos? Claro. A gente atende pacientes com ventilação mecânica domiciliar, oxigenoterapia. Nós vamos atender promoção de saúde, a gente promove saúde com idoso. Tá? A Aline aí para mostrar esse trabalho para a gente, né? Trabalhando a qualidade de vida desse idoso. Então, o que a gente tira disso tudo? Agora vem o pessoal que conhece um pouco de política pública. Né? Nós, profissionais da fisioterapia na atenção domiciliar, a gente trabalha como se fosse na atenção primária, prevenção de doenças e promoção de saúde. Na atenção secundária, olha, eu vou reabilitar o paciente, eu vou visitá-lo 3, 4 vezes na semana para fazer, né, para prescrever exercícios, para acompanhar a funcionalidade, para reabilitar uma lesão, uma fratura. Eu vou trabalhar na atenção pré-terciária, sim, a gente vai trabalhar, porque a gente trabalha com pacientes que são deshospitalizados. Alguns deles, eu não digo críticos, mas que ainda precisam de muitas visitas e muito cuidado. Né? São os pacientes que saem de uma internação prolongada na terapia intensiva, com traqueostomia, ventilação mecânica, enfim, vocês sabem disso, porque vocês trabalham com isso. Então, quando a gente fala que são diferentes níveis de atuação e complexidade, é isso. Olha que bacana, a atenção domiciliar atua nos 3 níveis, dos dois níveis de atenção, e entrando quase no 3º nível, que é a atenção terciária, né? Que a gente trabalha com a parte hospitalar, de urgência e emergência. E com isso surgiram programas, tanto programas públicos quanto privados, né? Porque, não sei se vocês têm conhecimento, quando a gente fala SAD, já remete ao público, né? O SAD, melhor em casa. Na verdade, SAD é Serviço de Atenção Domiciliar. E qualquer instituição, seja ela privada, filantrópica ou pública, é um SAD. O que vai diferenciar é o modo como ele é financiado, o modo como são suas diretrizes e como ele é repartido em relação à equipe multiprofissional e entregue à população. Então, podem ser o quê? Asilos, podem ser asilos não, a gente não pode falar mais isso, nem devemos, né? Instituições de longa permanência. Trabalhamos também com
Existem SADs dentro de hospitais particulares, nós sabemos disso, tem programas como o SOL da Unimed, outros programas estão começando a desenvolver projetos pilotos de SAD, e sempre se baseando na portaria do Ministério da Saúde, antes de entrar no critério de melhor em casa. Por isso que é importante a gente conhecer quais são as nomenclaturas, né, o que significa AD1, AD2, AD3, porque isso não é só público, isso já é científico, né? Inclusive tem uma publicação, final do ano passado foi publicado o primeiro tratado de atenção domiciliar. É um livro gigante, sabe aqueles livros, né, que a gente comprava na faculdade? Uma bíblia. E ali tem todas as diretrizes, todas as portarias públicas, tem um capítulo só para suplementar, tem experiências, situações em todas as áreas da fisioterapia domiciliar. É um livro muito legal. Muito importante para quem trabalha na atenção domiciliar ter ali como, né, como para te ajudar nesse projeto inicial, ou para quem já trabalha há um bom tempo, se aprimorar ali. E então esse nível de complexidade, esses níveis de atuação, eles são mesmo complexos. Né? Mas, Tarcísio, só te interromper um minuto só para te falar uma experiência. Eu, como coordenadora do NASP, eu tentei colocar junto à Secretaria de Saúde, né, do município, o AD2, porque o AD1 geralmente é o NASP que faz, que é a visita. Sim, é a primária. E o AD2, e como tem paciente com AME, em ventilação, né, no triage, tentamos colocar, né, estudei sobre isso para poder colocar no município. Só que o questionamento da GRS, né, da regional nossa, que é de Manhumirim, foi que para ter AD2 e AD3 precisam de ter o SAMU no município. Aí, como não tinha, a gente não conseguiu. Então, a equipe do NASP que fazia esse atendimento domiciliar, ocupando esse cargo. Tanto que quando eu ia direcionar a equipe, né, eu era fisioterapeuta e coordenadora da equipe, eu tinha que explicar, o NASP não faz, dentro das diretrizes, o atendimento de AD2, mas nós, como município limitado, não tem como fazer, a gente vai ter que fazer, porque a gente não vai deixar os pacientes sem atendimento. Então, assim, eu estudei bastante essas diretrizes, mas a legislação, politicagem e evolução do município acaba limitando. É só dividir isso com você, porque... Não, Juliana, é uma questão muito, muito bacana essa sua questão que você trouxe. Por quê? Porque, realmente, municípios que não dispõem, né, do serviço de urgência e emergência ali, do SAMU, eles acabam saindo prejudicados. O que o Ministério faz nesse momento? Eles procuram fazer como se fosse uma associação, digamos assim, do Melhor em Casa, dessas cidades pequenas, para municípios mais maiores que ficam próximos. Né? Então, por exemplo, existem Melhores em Casas que são, digamos assim, fazem parte do melhor, por exemplo, aqui da nossa região. Né? Tem uma cidadezinha aqui do lado que se chama Campestre. Ela tem o Melhor em Casa, mas ela não tem SAMU, ela não tem um hospital de urgência e emergência. Mas devido à proximidade, ela fica, ela recebe o apoio de cidades maiores que têm esse serviço, né? E olha que engraçado, essa cidade é muito próxima daqui de Poços de Caldas, mas ela é subsidiada em Alfenas, que é mais distante. Então, como você disse, né, essa coisa de politicagem, de epidemiologia, né, de localização, isso pode atrapalhar. Só que assim, o Ministério se preocupa com isso, de levar isso para esses pacientes. Mas uma coisa que você disse, que eu acho importantíssimo, é que a gente não pode deixar a nossa missão. Não é porque é AD1 que eu vou ignorar a situação do paciente, até porque ele tem que ser respeitado nos 3 critérios do SUS, né? Que é a universalidade, a equidade e a integridade. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente vai atender, você vai se especializar e vai atender, vai acabar atendendo, né? Mas isso é um gargalo, essa é uma dor, essa é uma situação que muitas cidades pequenas enfrentam. Né? Só que, assim, eu acho que da mesma forma que tem situações que podem melhorar qualquer outro nível político dentro de um município, a da saúde sempre tem que estar em evidência também, né? Para que a gente consiga fazer essas pontes aí e levar um melhor resultado para o paciente. Para quem não sabe, AD1 é atenção domiciliar. É aquele atenção domiciliar nível 1, que é aquele paciente... Eu vou até adiantar, que se eu coloquei nos slides aqui, eu volto a falar.
É aquele paciente que ele está estável, é o paciente da atenção primária, que você vai trabalhar promoção de saúde, prevenção de doenças, que não requer visitas frequentes dentro da casa. Mas a gente está falando de serviço público, mas o AD1 dentro do suplementar existe também. É esse perfil de paciente, mas você pode trabalhar com a promoção de saúde. Se o paciente, se é autônomo, né, se você está desenvolvendo um trabalho autônomo, quer que você vá mais vezes, claro que você vai definir um plano terapêutico para que não aconteça um overtraining ou que, de repente, seja apenas terapêutico mesmo. E isso é importante, você ter em mente essas fases, essas classificações, porque te ajuda no plano terapêutico e você consegue também ter uma rotatividade melhor desse paciente na sua agenda. Então, eu dou a alta, porque eu devo dar a alta também, integrá-lo, né, na sociedade. Libera espaço para você, você tem um cartão de visita que é o próprio paciente, e dentro do suplementar, o AD1 fica nesse nível, né? Fica assim, com o trabalho de promoção de saúde, porque promoção de saúde não é só público, é geral, profissional da área da saúde, né? O AD2 é aquele paciente... Peraí que deixa eu compartilhar melhor isso aqui. É aquele paciente que ele requer um cuidado maior, ou pelo menos uma visita semanal dentro do setor público. Então, é um paciente que, de repente, veio com uma sequela de AVC do hospital, mas está estável, sem sonda nasointeral, sem sonda vesical de demora, não precisa de oxigenoterapia. A gente vai trabalhar somente o quê? Com a possibilidade do ganho funcional desse paciente. Então, é o AD2. E o AD2, ele também pode ser acompanhado pela primária, mas ele fica mais com o serviço de atenção domiciliar mais complexo, que é o SAD. A partir do momento que ele ganhou um score, um instrumento de elegibilidade e permanência dentro do SAD, existe a pactuação para atenção primária, né, para que ele possa ser acompanhado aí, como a Juliana disse. E o AD3? Tarcísio, só um minuto. Eu acho que seu slide não está passando. Não, mas eu não estou passando ainda, não. Ah, tá. Então tá bom, porque está na atenção domiciliar. Vai ficar mais uns minutinhos aqui ainda. Então tá jóia. Quando eu passar, eu falo, eu passei o slide, tá? Aí, pessoal, o AD3 é aquele perfil de paciente que precisa de um cuidado mais intensivo. Não naquele intensivo, mas que ele precisa de uma atenção mais específica, né? Então, pode ser aquele paciente que tem dispositivos em casa, como cânula de traqueostomia, está passando pelo desmame de cânula, ou está em ventilação mecânica domiciliar, ou está em oxigenoterapia, e está com uma perda funcional muito intensa, que eu preciso trabalhar do ponto de vista funcional, um ganho aí com a reabilitação junto à equipe multi, para que esse paciente seja devolvido para atenção primária, né? Um cuidado menos específico. Então, a gente sempre tem que pensar que, na deshospitalização, a gente tem que tirar um paciente que seja estável para ser atendido em domicílio, mas ele pode ser levado à sua casa com um grande déficit funcional, fraqueza muscular respiratória, fraqueza muscular periférica, que depende de um ventilador mecânico para gerar volume para que ele possa, né, realizar as suas trocas gasosas aí. E cabe a nós, fisioterapeutas, também junto à equipe, trabalhar com isso. Mas antes de eu continuar com essa parte, eu quero só complementar essa questão da atenção domiciliar, que ela também, a gente vê duas situações importantes na atenção domiciliar. Uma é política pública. Quando eu falo política, não é nada de partido, é política pública mesmo. E o atendimento humanizado dentro de casa. Quando a gente libera leitos hospitalares com esse perfil de paciente que ele pode ser atendido em casa, a gente libera leito, tem um custo menor, né, para os nossos bolsos, para os bolsos públicos, e a gente consegue aí dar que a fila ande ali nesses cuidados. Muitos traumas hoje em dia, né, a gente sabe disso, acidentes automobilísticos, de motocicleta, e aí acaba lotando o hospital com uma população com residentes idosos, geralmente, com doenças cardiovasculares. E por que alguns pacientes eles não podem ser atendidos em casa? Então, essa é a premissa da política pública para liberar o leito e gerar, né, um ganho aí, uma manutenção na nossa receita. E a humanização, né, com a evolução no último século, tecnológica, a gente teve o quê? Muito ganho tecnológico que nos deixa sedentários, mas que nos propicia também um cuidado mais
específico, né, desse paciente dentro de casa. A gente veio melhorando isso. Hoje a gente consegue fazer telemonitoramento à distância, ajustes de parâmetros, né, ventilatórios em determinados aparelhos de suporte à vida, que a gente pode fazer à distância, né, com contato, telemonitoramento. E, ao mesmo tempo, a gente antigamente tinha esse mito, né, de que, eu não sei se vocês já viveram essa experiência, mas os nossos avós ou bisavós, eles faleciam e eram velados em casa, ou faleciam em casa, né? E a gente perdeu essa cultura do óbito domiciliar e a gente tornou isso, a gente mitificou isso como algo que não pode acontecer no domicílio. Então, as novas gerações, elas não estão preparadas para esse tipo de situação. E nós, como fisioterapeutas, trabalhando em cuidados paliativos, faz parte das nossas atribuições multidimensionais que nós também saibamos como atuar no cuidado paliativo e atuar junto à equipe para talvez preparar para o óbito no domicílio. É uma situação complexa? Não é o que a gente vai discutir hoje, mas isso acontece. Né? Só um parênteses, assim, meu pai faleceu há 3 anos por uma situação oncológica. Foi discutido, né? Concordamos que ele poderia morrer em casa, mas na hora H a gente não quis, né? Foi meio que unânime, inclusive eu, na hora a gente fica, né? A gente não tem essa cultura. Embora a gente queira trabalhar com esse tipo de situação dentro da atenção domiciliar, a gente não tem essa cultura. E o sistema público, né? A matriz da atenção domiciliar também, não só pública, está tentando trazer isso à tona com os cuidados paliativos. Então, por isso também que há a inserção, né, do paliativismo dentro da atenção domiciliar, e nós, profissionais, temos que estar preparados para essas situações também. E, em contrapartida, então, se eu deshospitalizo esse paciente, ótimo, vou trabalhar com humanização dentro de casa. Em contrapartida, lá na atenção primária, esse paciente, ele pode agudizar. Então, eu também tenho que evitar que ele vá para o hospital. Então, os SADs, sejam eles filantrópicos, do Melhor em Casa, ou até mesmo, né, os convênios, a gente consegue atuar com que esse paciente possa ficar em casa. É um fluxo difícil, né? Como que vai identificou uma possível insuficiência respiratória? Nossa, liga para o fisioterapeuta do SAD, vamos fazer uma ventilação invasiva. Tô indo. Não é assim, né, gente? O que acaba acontecendo é que ele vai para a urgência e acaba sendo hospitalizado. Mas com a promoção de saúde a gente consegue trabalhar. Passei o slide aqui, tá, pessoal? Talvez eu já tenha falado assim, mas a atenção domiciliar, ela é interprofissional, né? Então, diferentes equipes trabalham juntas. E aqui entra o que eu falei no início, né? Essa visão multidimensional. Eu vou trabalhar com médico, eu vou trabalhar com enfermeiro, com psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista. Só que, sim, há uma grande diferença entre trabalhar no público e no suplementar nesse momento. E, assim, é interessante porque o SUS está muito mais avançado nessa situação multidimensional do que o suplementar. Não que não exista esse tipo de trabalho no suplementar, porque existe, mas em pequena quantidade em relação ao sistema público. Por quê? Porque nós conseguimos trabalhar com essa visão multidimensional no mesmo dia. Então, por exemplo, no trabalho aqui no Melhor em Casa, eu encontro com os médicos, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os enfermeiros todo dia. A gente discute os casos dos pacientes pessoalmente todo dia. A gente gera indicadores e interpreta os resultados todo dia. Então, fica fácil definir um plano terapêutico. E a deshospitalização só acontece quando o serviço social percebeu que lá na casa daquele paciente está tudo ok para ele chegar. No suplementar, às vezes, há um delay dessa situação, né? Então, você que trabalha com suplementar enquanto fisioterapeuta, na sua visão, você percebeu que o paciente precisa, evoluiu, de repente, com uma nova pneumonia e precisa de uma consulta com o pneumologista, você vai conseguir isso, né? Você vai fazer a referência. Mas se você definir, de repente, esse paciente com síndrome do imobilismo chegou com uma sarcopenia importantíssima, e você precisa de um auxílio de nutricionista para ajudar você com o seu plano terapêutico. Você vai recorrer à sua amiga, vai indicar para o paciente, né, um colega. Então, tem um certo delay. E é importante também entender que muitos pacientes, às vezes, eles têm convênios empresariais. E alguns convênios não ofertam todo tipo de profissional. E aí, você que trabalha na suplementar, você tem que ter o conhecimento da situação geográfica do bairro que você atende. Existe um posto de saúde, eu vou lá me apresentar como profissional suplementar
e dizer que eu estou à disposição para qualquer situação, mas também conto com o apoio para indicar alguma visita de algum profissional. Talvez a dona Maria precisa da nutricionista e não pode pagar e não tem no convênio. Então você vai e vai fazer a referência dela por escrito, solicitando uma visita da equipe da atenção primária para dar andamento nessa situação. E aí é legal que você forma essas parcerias, né? Independente de onde os seus colegas trabalham. Pode ser até um colega fisioterapeuta, eu não trabalho com dermato, e eu preciso de uma situação, eu não trabalho com laser, vou recuperar lesão por pressão. Eu vou indicar o quê? Um colega fisioterapeuta. Se não pode, será que o serviço público não faz esse tipo de atendimento também? Vamos fazer parcerias. Isso é importantíssimo, gente, porque a gente não tem que ter a visão de ficar limitado em relação às referências e aos encaminhamentos. Preste atenção no que eu estou falando, porque esse é um dos indicadores de gestão profissional, tá? E também, né, a atenção do auxiliar reúne um conjunto de preceitos e fundamentos, que exige uma formação específica com competências, isso é interessante, com competências não aprendidas em outras formações, no campo da saúde, seja na graduação e na pós-graduação. Então, é o que eu disse no início, né? A gente não tem uma formação de atenção domiciliar. E a gente vai aprender com tudo que a gente sabe, com todos os recursos terapêuticos que a gente tem, e principalmente com as avaliações. A gente não consegue determinar um plano terapêutico sem avaliar. E nós sabemos que, devido à correria e devido a alguma falta de gestão profissional mesmo, eu não tenho nenhum protocolo de como fazer uma avaliação. A minha avaliação, a nota é ondeadora, existe isso, gente, existe porque eu sei. A avaliação, você tem que tirar um dia para fazer essa avaliação, para interpretar os resultados que você teve. Né? E hoje essa cultura dessa avaliação bem realizada está melhorando e está crescendo muito. Eu sei que vocês fazem, mas existem pessoas que não avaliam. Vão lá para fazer o quê? 3 de 10 e manobra respiratória. Não, a gente tem que sermos técnicos no que tange as práticas baseadas em evidências para gerar valor. Você vai nadar e morrer na praia para você mesmo e na evolução do seu paciente. Então, a avaliação, mesmo que não seja de uma atribuição exclusiva de fisioterapia, eu vou explicar o porquê agora, ela é importantíssima. E isso é interessante também que nós saibamos, por quê? Porque a avaliação, a gente sabe que existem vários métodos de avaliação, independente do sistema que você vai avaliar. E todas têm que ser validadas. Né? Ou, pelo menos, um método tem que ser validado. Então, Tarcísio, mas eu não tenho dinheiro para comprar um Power Brief, para avaliar o S-Index e tal. Mas junta o dinheiro e compra um analógico, estou dando exemplo. Eu também não consigo. Mas eu consigo estimar fraqueza muscular respiratória de acordo com a fraqueza muscular periférica por um simples cálculo. Estimativa não é um dado real, mas te ajuda a gerar valor, a gerar indicador. Então, tudo isso existe. Escalas de papel. Baixa aí um artigo científico com uma escala validada, independente de qual situação que você quer avaliar. Isso é importantíssimo. E quando a gente fala que não são competências, que não exigem uma formação específica, eu quero dizer para vocês, nesse momento, é que o enfermeiro, qualquer outro profissional da área da saúde, nós aprendemos na anamnese, na avaliação física, muitas coisas em comum. Na verdade, tudo em comum. Sinais vitais, eu posso usar um termômetro, o enfermeiro pode usar. Eu posso usar uma escala de nível de consciência, outro profissional da área da saúde pode usar. Eu posso utilizar uma escala de medida de independência funcional para ver desempenho funcional, todos os profissionais. Então, as escalas de avaliações, elas são de pertence de todos os profissionais da área da saúde. O que nos difere enquanto profissionais são os recursos terapêuticos, né, as nossas atribuições que nós vamos realizar. Então, eu posso utilizar a mesma escala de avaliação que um enfermeiro utilizou. Por isso que não exige uma formação específica a nível de avaliação. Mas quando chega no seu momento da avaliação funcional, aí é nosso. Só que o enfermeiro ele também tem a aptidão de avaliar a força muscular, com escala de NRC, de Kendall, por exemplo. Mas é nós que vamos, aí nós ganhamos o espaço para quê? Para fazer o quê? Fazer parte da equipe de reabilitação no que tange a ganho de força muscular. A ganho de força muscular respiratória, periférica, e ali eu consigo gerar os meus resultados para gerar os indicadores. Legal? E quais são esses pressupostos? Aline, se eu estiver passando muito do tempo, você me avisa, viu?
Pode deixar, tá tranquilo. E quais são esses princípios e pressupostos da atenção domiciliar, né? Então, o que a gente tem que ter de princípios mesmo, de pilares dentro da atenção domiciliar, isso aqui num contexto multiprofissional. Uma potência intrínseca da prática de atenção domiciliar. A gente tem que fortalecer as nossas práticas, gerar valor, trabalhar com prática baseada em evidência, tá? Esse é um pilar importantíssimo. Integração da atenção domiciliar na rede de atenção à saúde. Olha só, isso não é só público. Foi o exemplo que eu citei para vocês agora. Se eu trabalho na suplementar, trabalho de modo autônomo, eu posso chegar num posto de saúde, me apresentar e pedir auxílio. Na hora, eu quero fazer uma parceria para referências, que o meu paciente ele não tem acesso a qualquer e todo tipo de profissional. Capacidade de interlocução da atenção domiciliar, inclusive intersetorial. Mesma coisa, praticamente, né? Eu tenho que saber dançar entre as referências da área da saúde. Importância de considerar o território de atuação. Isso é importantíssimo. Vou ver o perfil demográfico, epidemiológico da área que eu estou trabalhando. Isso fica muito difícil em metrópoles, né? Mas, por exemplo, aqui em Poços de Caldas, a gente tem um perfil não raro, mas escasso, de crianças em ventilação mecânica. E em São Bernardo do Campo, é 90%, por exemplo, de crianças em ventilação mecânica. E o nosso perfil de paciente aqui é paciente com cardiovascular, com AVC, né, e pós-cirurgia cardíaca. É impressionante, a grande demanda que nós temos é isso. Então, se você conhece o perfil que você vai estar atuando no território de atuação, você já vai se especializando, já vai se capacitando para prestar uma melhor assistência. Então, é importante que a gente estude o nosso território também. O trabalho em equipe como prerrogativa. Eu nunca vou trabalhar sozinho. Então, isso ajuda nos 2 primeiros pilares. E a inserção da família, do cuidador e do paciente no plano de cuidados. Aqui é importantíssimo, porque eu posso gerar indicador aqui também, mas aqui é uma situação muito controversa, muito complexa, que eu vou passar para vocês rapidinho aqui. A gente tem que inserir a família no cuidado do paciente, óbvio, né? Porque quando a gente sai da casa do paciente, quem que está cuidando? E há muitos idosos, né, que cuidam de idosos. Então, a gente tem que olhar também o cuidador, o familiar, e se nós percebermos alguma disfunção, cabe a nós fazermos uma avaliação desse indivíduo também. Não é porque eu trabalho só com um que eu não posso fazer o outro, porque vai interferir ali no final, na ponta desse paciente. Então, eu posso, se tem uma lombalgia, eu vou indicar para o serviço ambulatorial, ou de repente você mesmo vai prestar essa assistência, façam acordos e tal. Mas a inserção da família é o seguinte, às vezes é muito bom, mas às vezes é uma barreira também, né? Então, às vezes é uma barreira por quê? Porque tem dificuldade de manter o cuidado, principalmente com pacientes de nível AD3, a higiene da cânula, para não deixar rolhar. Mas aí o cuidador, ele vai retirar a rolha desse paciente? Não, não pode. A gente não pode ensinar técnicas nem para outros profissionais que são capacitados, quanto mais para cuidadores. Só que cabe a nós ensinarmos o quê? Cuidados básicos de vida. A higiene, sim, para que não aconteça rolha. E faz parte da sua avaliação diária de visita se isso está ocorrendo. Se não está ocorrendo, vai e capacita novamente. A aspiração. Se nós, fisioterapeutas, nós devemos aspirar no momento do nosso atendimento e somente quando acharmos necessário. Mas todos vocês sabem que físio, paciente do leito 3, nem humaniza, né? O paciente nem tem nome. O leito 3 precisa de aspiração. Então, acabou que ficou, né, um estigma que o fisioterapeuta é técnico de aspiração. Então, eu vou ensinar o paciente a aspirar, isso é atribuição de enfermagem, tá? Por conselhos. Mas a gente sabe que na nossa prática isso acontece. Então, o número de aspirações é um indicador para você também. Por quê? Porque vai te ajudar a definir um possível desmame de cânula. Então, comece a prestar, pergunta para o familiar, quantas vezes foi aspirado nessa noite? E vai montando a sua planilha. E na última resolução, aliás, na atualização da resolução agora que a gente lançou pelo COFITO, que é 465, houve essa preocupação, como que a gente vai fazer esse tipo de orientação? E esse tipo de orientação ficou definido como
orientar e capacitar o cuidador e familiar com cuidados básicos de vida. É o que a gente tem que fazer. Claro que se você vai orientar, né, métodos de ele procurar auxílio, de repente alguma intercorrência, enfim. Mas é isso que acontece. Inclusive, prescrição de exercícios na sua ausência não é bacana de fazer. Mas Tarcísio, ele não vai dar seguimento com orientações? Você vai seguir com orientações de atividades, né, que não agridam muito a fisiologia, que faça com que ele tenha uma instabilidade hemodinâmica. Isso acontece muito por telemonitoramento, né? Você não vai aplicar prescrição com aumento de resistência à distância. Você não faz teleatendimento. Você faz um telemonitoramento, uma teleconsulta, né? E continua também dando o quê? Considerações, né? Observações. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Mas falando para indicar aqui, para realizar, para obter resultados com indicadores, para a gente definir exatamente o que a gente vai fazer, muito do que o familiar faz em casa pode ser simples, vai te ajudar aí a gerar resultado para indicador. Quanto tempo eu estou trocando o decúbito? Está levando a cabeceira? Está desligando a sonda? Olha, gente, eu estou falando para vocês que são coisas que vocês têm que ter visão. Eu sei que vocês sabem disso, mas é importante que a gente frise. Né? Desligar a sonda durante o atendimento. Pode acontecer alguma broncoaspiração, enfim. E aí você vai gerar os resultados de acordo com o perfil do paciente que está ali, junto no seu território de atuação. Bom, passei aqui. Agora eu vou falar rapidinho, embora eu já tenha falado um pouco desse conceito, né? Atenção domiciliar no SUS. Então, nós temos aqui pessoas aqui na nossa plataforma agora que já trabalharam ou trabalham com o SUS. Então, o SUS, né, quando a gente teve a Constituição, a mudança foi criado, o SUS ali no final dos anos 80, ele tem, né, seu histórico da atenção domiciliar junto, aliás, a atenção domiciliar tem seu histórico junto à criação do SUS. Como eu disse, as deshospitalizações começaram a acontecer, seguindo modelos estrangeiros, e a gente foi se aprimorando. Com isso, necessitou-se o quê? De termos legislação. E houve uma evolução bem grande em relação à legislação do atendimento domiciliar, incluindo fisioterapia, dentro do SUS, ao contrário do setor suplementar. Então, existem leis, normas e notas técnicas que conformam o arcabouço jurídico da atenção domiciliar no SUS. Nós que trabalhamos no setor público, nós somos muito bem amparados em relação à nossa atuação. Só que às vezes isso não é legal. E eu vou falar, não é que não é legal, às vezes a gente não consegue avançar mais, porque a logística, na teoria, tudo funciona muito bem, muita coisa funciona muito bem. Mas às vezes, como a Juliana disse, né, eu não tenho SAMU no município. Limita um pouco a minha atuação. Eu não tenho carro para ir à casa do paciente 2, 3 vezes na semana para reabilitar, para recuperar a funcionalidade. Então, existem profissionais que vão só para promover saúde, fazer avaliação. E isso não gera resultado, né, funcional. Não existe ganho funcional. E agora, no momento, a gente está trabalhando para que a fisioterapia ela tenha, né, normas que favorecem a fisioterapia na atenção pública, que ela possa chegar à casa do paciente e realmente fazer o trabalho de recuperação funcional. Tá? E ela também é um componente da rede de atenção, né? Atenção domiciliar aqui. Então, a gente percebe aqui nesse desenho aqui, ó, que tem o hospital, tem a UBS, tem a UPA, em algumas cidades, né? As ambulâncias, o SAD, né? O Melhor em Casa. Então, tudo isso trabalha como se fosse um organismo vivo, né? Então, um depende muito do outro. E qual que é o centro, o coração disso? É a unidade básica de saúde, porque é onde o paciente demonstra onde ele tem mais qualidade de vida. É o alvo que a gente quer atingir, né? Ou não deixar o paciente sair dali. Mas isso é suplementar também. Repetindo, você que trabalha no suplementar tem que fazer essas parcerias no setor público. Conhecer o setor público. Aqui, pessoal, é só um resumo das evoluções das portarias e legislações do SUS em relação à atenção domiciliar, tá? Eu não vou passar para vocês, mas o que importa é que a gente saiba que tem a portaria, a última portaria que rege a atenção domiciliar, é essa 825 de 2016. Lembra que eu falei para vocês que todas as instituições, sejam filantrópicas, privadas ou públicas, elas utilizam essa portaria como base para montar o seu trabalho. Só que dentro dessa portaria também tem o quê? Vem com a questão do Melhor em Casa. É a parte pública. Por quê? Porque o Ministério da Saúde, né, como
como detentor desse poder federal que tem a detenção dessa portaria. Os nossos conselhos, né, regionais e o COFITO atuam diretamente não, atuam olhando para o que a portaria oferece para o fisioterapeuta, tentando adaptar e criar novas possibilidades da melhora da atenção domiciliar, né, do fisioterapeuta na atenção domiciliar. Essa portaria aqui, ela foi atualizada o ano passado, mas ela ainda não foi, né, não passou pelo Diário Oficial da Nação, porque ela ainda precisa de uma aprovação do Ministério da Economia. Então, a gente já transformou ela, inserimos o telemonitoramento, e inserimos também a fisioterapia como evidência no sentido de reabilitação, né, da recuperação funcional dentro do setor público. Então, e para quem trabalha no suplementar, né, cada vez mais fica evidente essa importância da legislação a nível federal que a gente tem. E na saúde suplementar? Aqui é necessário que haja uma qualificação de gestores e equipes de atenção domiciliar. A menos que você vá trabalhar sozinho, né? Existem vários profissionais que fazem isso, não são vinculados a nenhuma operadora e não tem uma empresa, né? Trabalham somente consigo mesmo. Só que esse profissional que trabalha sozinho, né? Você acha que ele não precisa ter um tipo de gestão, uma qualificação de gestão? Precisa, porque ele não vai se sustentar muito tempo assim, se ele não evoluir como profissional. Então, na suplementar, a qualificação de gestores, sejam seus líderes ou seja você mesmo, é essencial para que você consiga se manter, né, nesse trabalho. Não manter nesse trabalho, gerar valor, gerar valores profissionais e pessoais para você. É necessário que haja conhecimento das particularidades da prática da atenção domiciliar. Olha que interessante. Você tem que ter conhecimento de todas as legislações públicas dos conselhos federais, né, do COFITO. Quando eu falo isso é porque a gente fala multiprofissional. E também do perfil de paciente elegível para a sua modalidade na saúde suplementar. E olha, a gente não disse no início que a AD1, a AD2 e a AD3 podem ser atendidos dentro, a AD3 não, a AD1, a AD2, com a probabilidade de piora, ser atendido dentro do domicílio, sim. Mas aqui é importante que você tem que identificar a elegibilidade desse paciente, para que você não precise ficar com esse paciente durante muito tempo, encaminhar ele para outro profissional, ou dar alta para esse paciente, ou o contrário, intensificar a sua atuação. Então, se você tem um instrumento de elegibilidade que te dá um score, é um resultado de indicador para você determinar qual o momento certo que você vai dar a alta. Então, eu estou passando informações para vocês já perceberem que tipo de resultado você pode ter na sua atuação, seja público ou suplementar, para gerar resultado. Tá? Aliás, para gerar gerar resultados e melhorar os indicadores. Bom, continuando, né, isso aqui foi o que eu falei para vocês, tem uma legislação importante que a suplementar e a pública também segue, que é a RDC número 11, né, de 2006, da Anvisa. E ali tem muitas situações importantes, algumas entram em conflitos junto à legislação de conselho, ou até mesmo do Ministério. Né? Por exemplo, a esterilização de objetos, dispositivos críticos ou semicríticos. Eu posso realizar isso dentro da minha casa? Eu posso levar o Power Brief que eu utilizei e colocar lá na lavanderia, junto lá para higienizar? A Anvisa, né, pede para que isso seja feito em local específico, mas a gente sabe que é possível fazer determinado tipo de higienização num local que não seja um hospital. Então tem que ter esse tipo de conhecimento. Outra situação, a regulamentação dos ventiladores, né, de suporte de vida. A gente tende a falar BIPAP, 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 BIPAP. Não, gente, a gente tem que entender qual tipo de ventilador esse paciente precisa. E a gente sabe que pacientes que precisam de críticos, né, que ainda não estão programando alto, precisam de um respirador específico, são os respiradores de suporte à vida. Então, a RDC, ela rege tudo isso. É importante que vocês tenham essa RDC em mãos para que vocês não cometam erros que possam prejudicar o seu trabalho em relação à legislação. Outro exemplo, prontuário. A RDC pede que o prontuário fique dentro da casa do domicílio do paciente, mas que você tenha também. É controverso? É.
Se você deixa só um prontuário na casa do paciente, isso pode dar margem para muitas situações de judicialização. O ideal é que, se tem que manter, quando você trabalha com uma equipe multiprofissional, porque tem que ter, se tem que ter, é importante que os dois prontuários sejam identicamente iguais. Eu já passei por problemas aqui no setor público, porque o profissional só ia lá, carimbava debaixo da evolução do médico, mas não evoluía só na sede. E deu problema, deu muito problema. Então, cuidado com esse tipo de situação. Na nova resolução, tem que, do COFITO, né, 465, pede para que, orienta, né, que nós deixemos um prontuário na casa do paciente. Então, tomem muito cuidado com isso, tá bom? Bom, e a evolução da fisioterapia dentro do contexto da atenção domiciliar? Deixa eu ver que horas são, senão não dá tempo. Dentro do conselho, aliás, dentro da situação da atenção domiciliar. A primeira vez, né, quando nós tivemos uma resolução que nos tornasse, né, que entende que a atenção domiciliar que tem um amparo do nosso conselho, que normatiza, era essa palavra que eu queria encontrar. Foi em 2016, é recente, é muito recente, né? Então, ela normatizou a fisioterapia na atenção domiciliar e, agora, no final do ano passado, foi apresentado, tá 565, gente, mas é 465, tá? Se eu não me engano. Foi apresentado a nova atualização da resolução. Então, é importante que vocês tenham conhecimento do que tange as nossas atribuições enquanto fisioterapeutas dentro da atenção domiciliar. E antes de eu passar para os pontos mais importantes que eu vou pontuar para vocês, é que hoje foi lançado pelo COFITO também uma cartilha, e no mesmo link da cartilha tem essa resolução. A cartilha é só uma apresentação simples, e a primeira de uma etapa de um caderno que vai ser construído, do que é a atenção domiciliar e sua evolução dentro da fisioterapia dentro da atenção domiciliar. Tá legal? Então, entrem no site do COFITO. Eu tenho nos meus stories, quem não me segue pode me seguir lá, que lá tá o link já também, foi lançado hoje à tarde. Mas o que traz de inovação? Né? Eu tenho o quê? Não de inovação, de atualização ou de manutenção das situações. O fisioterapeuta, dentro da atenção domiciliar, ele tem que trabalhar com a consulta, a assistência, os conceitos de consulta, assistência e internação domiciliar. Eu tenho muita preocupação e muito cuidado quando a gente fala em internação domiciliar, mas é utilizado. Então, consulta. Óbvio, né? Você vai à casa do paciente, você tem todas as suas atribuições baseadas no seu conselho, de como você pode avaliar esse paciente, o que você deve fazer para avaliar, e também para que isso gere um plano terapêutico, que por meio do plano terapêutico gere um projeto aí de assistência. Então, que recursos eu vou utilizar, que tipo de carga, o que eu vou fazer, como que eu vou referenciar, enfim. E a internação domiciliar, que é esse paciente de nível AD3, AD2, AD3. Então, a gente tem que ter conhecimento do que a gente pode fazer. E ali traz alguns artigos que nos orientam, tá? Só que antes de eu seguir também, eu queria falar novamente da consulta, do telemonitoramento. Nós o quê? Podemos fazer telemonitoramento e teleconsulta. Teleatendimento não tem essa palavra na resolução. Então não usem, cuidado com isso. Você não faz atendimento à distância. E tem, inclusive, parâmetros de avaliação você não consegue fazer à distância. Você tem que ser presencial. Eu estava até conversando com a Flávia, né, a doutora Flávia, do Conselho também, do CREFITO 4, fez um post ontem de manhã, se eu não me engano, sobre situações muito importantes da Lei de Proteção Geral de Dados e também de como você pode atuar no telemonitoramento. Né? Então, por exemplo, o WhatsApp não é recomendado, você tem que ter uma plataforma específica, e eu vou falar de algumas coisas assim para você anotar os seus resultados na sua avaliação de forma digital, que são possíveis e podem, né, e são legais no sentido de legislação. Opa, oi. Acho que eu fiz o VIP e ele está querendo fazer uma pergunta. Tá, deixa eu voltar aqui para a sala. Pode fazer. Ele está com a mãozinha. Oi, Tarcísio. Ó, Luiz, tá joia? Oi, Luiz, tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem, Aline?
Tudo bem, estava Fisiovip e não reconheci. Tranquilo. Mas vamos lá. É porque eu estou acompanhando aqui, Tarcísio, e algumas coisas que você pontuou, e a gente já está falando de processo de qualidade. Duas coisas que eu queria levantar aqui. Existe a resolução 414 do COFITO, que fala do prontuário, né? E lá no prontuário ele fala sobre a avaliação. Então, quais são o que tem que ter, o mínimo que tem que ter dentro do prontuário, dentro da avaliação do paciente. Então, a gente tem um esboço ali que você pode colocar que tem muitas informações que você vai conseguir auxiliar na sua evolução no tratamento com o paciente, né? Sim. Primeiro ponto. E o segundo, quando você fala lá sobre usar algumas técnicas, algumas metodologias que outros profissionais utilizam, né? Outras escalas de validade. Nós temos também as nossas próprias escalas, né? Por exemplo, assim, teste de 6 minutos, o teste de capacitação cardiopulmonar, e entre outros que você vai fazendo e vai avaliando o paciente durante o período. E aí você pode criar uma planilha de Excel, aí vai de cada um, tem autonomia que consiga, para demonstrar a evolução do seu paciente. Se ele está regredindo, se ele está evoluindo, e isso vai gerar valor no seu Exatamente isso, Luiz. Né? Uhum. Já terminou a questão? Pode. Não, é isso mesmo, Luiz. Tipo assim, na avaliação, né, nessa resolução do conflito que fala do prontuário, que a gente tem que pontuar o que nós vamos avaliar. Se você criar um sistema de avaliação gigante, como a gente tem aquelas 20 folhas que a gente aprende na faculdade, que acaba não te levando a lugar nenhum, na verdade, né? Você acaba, não que não te leve a lugar nenhum, você tem tanta informação que, de repente, algumas dessas situações podem ser compartilhadas por outros profissionais que trabalham com você. Eu estou falando quando a gente trabalha em equipe multi, tá? É interessante também. Mas, assim, na fisioterapia, qual é a nossa função? A própria palavra já fala, né? É trazer a funcionalidade do paciente. A gente tem que trabalhar com um olhar voltado para a função, recuperação funcional do paciente, mas de um modo multidimensional. Então, eu até brinco com os alunos e com a Aline, acho que eu já até passei, né, para a Aline uma vez, assim, qual é o nosso... Lá, quando a Aline veio conhecer o SAD uma vez, onde a gente trabalha. E aí, como a gente faz o sistema de avaliação, por sistemas mesmo, né? Eu inicio ali com o sistema neurológico, e entra ali nível de consciência, tônus muscular, e passa pelo cardiopulmonar, e ali eu vou fazer as avaliações específicas para aquele tipo de sistema, não somente com os sinais vitais, mas ali vai força muscular respiratória, pico de fluxo de tosse, eu vou falar tudo isso também daqui a pouquinho. Os testes funcionais, porque há uma grande diferença entre capacidade funcional e desempenho funcional. O desempenho funcional é quando o paciente ele não consegue movimentar um braço. Né? Será que ele consegue pelo menos realizar um MRC para a gente verificar a força muscular? Não, então a gente utiliza eu utilizo muito a MIF, tá? Mas existem outras escalas. Eu utilizo a MIF para determinar um ponto de elegibilidade para ver que tipo de desempenho funcional esse paciente tem. Ali eu começo a trabalhar. Evoluiu para teste de cadência livre, eu começo a trabalhar com o quê? Testes de capacidade funcional. Aí entra teste de caminhada de 6 minutos, time up and go, teste de sentar e levantar da cadeira. Eu gosto desses testes simples, sabe? Que dá para a gente avaliar muita coisa no paciente. E aí, só para complementar essa reflexão do Aloysio, aqui é legal, porque, como eu disse, né, eu pontuei que existem critérios de avaliação que são comuns a outros profissionais da área da saúde. Mas quem trabalha com a funcionalidade, quem é? É o fisioterapeuta. Então, esses testes, teste de caminhada de 6 minutos, de teste de degrau, sempre cabe a nós, embora o profissional de educação física também realiza, não realiza? Mas dentro da atenção domiciliar, é a gente que vai fazer, é isso que vai servir de parâmetro para a gente, para conduzir o nosso plano terapêutico. Então, o que o Aloysio está trazendo para a gente é exatamente isso. Mas na questão da avaliação, a gente, né, voltando, separem por sistemas o que é simples e direcionado para o perfil daquele paciente.
A gente sabe o que o paciente vai precisar ser avaliado, mas nunca esquecer do desempenho funcional, porque ele pode te levar a um teste específico na capacidade funcional, tá? Então, como eu disse, por exemplo, de uma síndrome do imobilismo, que o paciente vem sarcopênico, dinapênico, e não consegue ter mobilidade nem para se movimentar ali sobre o leito, eu vou aplicar a MIF, que eu gosto da MIF, porque ela tem dimensões que são voltadas à parte biopsicossocial, inclusive a parte que te infere a nutrição. Né? Então, o que você pode fazer? Referenciar esses pacientes para os seus apoiadores. Né? Então, é interessante que você faça sua ficha de avaliação baseado nos resultados que você quer coletar para gerar indicador. Isso mesmo, Aloysio? Pode continuar aqui, pessoal? Certinho, Tarcísio. Não, é isso mesmo. É só para a gente pontuar que às vezes o pessoal não tem conhecimento dessas escalas que você já pronunciou aí. Então, sim. Eu vou falar de várias delas daqui a pouquinho também. Não, beleza, então. Bom, vamos lá, então. Então, na nova resolução, né, no artigo 1, entende-se que, para os efeitos desta norma, entende-se por atenção domiciliar de fisioterapia as ações desenvolvidas no domicílio da pessoa que visa a promoção da sua saúde, prevenção de agravos e recuperação funcional. É tudo isso que a gente vem discutindo até agora, né? Além de cuidados paliativos. Então, lembra que eu até trouxe essa reflexão do óbito em domicílio, a gente tem que estar preparado para isso também, seja na esfera pública ou privada, incluindo também as instituições de longa permanência e demais instituições de caráter domiciliar coletivo. Olha como contempla tudo, desde o público a instituições diferentes, né? Aliás, filantrópicas e a suplementar. A atenção domiciliar de fisioterapia poderá ser executada nos 3 níveis, foi o que eu falei, né? Primário, secundário e terciário. Terciário eu fico um pouco temeroso, né? Porque, embora a gente trabalhe com pacientes em ventilação mecânica, a gente sabe que não tem bomba de infusão direta ali, né? Contínua, o paciente não está sedado, mas, enfim, a gente, né, tem esse pezinho dentro da urgência, emergência e terapia intensiva. E isso aqui eu acho muito importante. Por quê? Porque é o que que vai começar a trazer para você um sistema de gestão para que você vai gerenciar os seus resultados para atingir os seus indicadores, né? Então, na atenção domiciliar são atribuições: realizar consulta, diagnóstico e prescrição fisioterapêutica, que a gente está, entre aspas, careca de saber, prognóstico e alta fisioterapêutica com base no estabelecimento de um plano terapêutico detalhado, norteado em quê? Indicadores e com dados quantitativos e qualitativos periódicos. Isso aqui foi adicionado agora. Por quê? Porque a gente tem que mostrar para os profissionais, né? O Confito quer mostrar para nós profissionais que a gente precisa gerar resultado para cada vez mais nos fortalecermos enquanto pessoas, na sua gestão pessoal, profissional e a ponta que é a qualidade de vida do paciente. Então, gente, a gente tem que gerar indicador. Eu esqueci de fazer a pergunta, né? Alguns de vocês aqui já trabalham com algum tipo de indicador, de registrar indicador, de interpretar esses resultados? Alguns de vocês já fazem isso? Eita, ninguém respondeu. Será que caiu? Pelo silêncio, eu acho que ninguém faz. A Juliana respondeu que não. Então, eu respondi que não. Eu faço assim, como eu trabalhava sozinha, né, na prefeitura e particular, eu fazia as trocas com os médicos, né, privados, o médico que eu acompanhava, a gente sempre fazia a troca, indicadores, mas nada por escrito. Eu não sei fazer a metodologia disso por escrito. Tá, eu vou apresentar aqui para vocês algumas sugestões, tá bom? Deixa eu voltar aqui, então. Opa. Bom, então, como que a gente tem que ter de pilar aí, de base, né, para que a gente consiga gerar indicadores? A gente tem que entender as nossas competências, o que nós temos que fazer, quais são as nossas atribuições, para que a gente consiga gerar os nossos valores, né? Porque sabe aquela coisinha de empresa, valor, missão? A gente tem que ter isso, gente, porque a gente tem que ter um norte, né, para que nos direcione com as nossas atribuições.
Então, qual é o seu valor enquanto fisioterapeuta na atenção domiciliar? Qual o perfil de paciente que eu atendo? O que eu quero trabalhar com cuidado paliativo, trabalhar com reabilitação, recuperação funcional? A partir desse momento que você identificar quais são os seus valores para que te eleva, né, te faça crescer como pessoa na parte de gestão pessoal e profissional, mas também na qualidade do seu atendimento. Aí, a partir do momento que você vai pensar assim, poxa, eu posso avaliar isso, vou anotar esses resultados e determinar uma periodicidade para que eu faça uma nova coleta de dados aqui, ó, quantitativos e qualitativos periódicos. Também como a interpretação de escala, são as ferramentas que você vai utilizar, questionários e testes funcionais. Você tem uma gama de dispositivos de avaliação, seja ele um simples conhecimento da literatura, a um equipamento mega caro, né? E aí você vai formar os seus indicadores. Então, a gente está chegando já agora no centro, né, que é desse encontro que a gente está fazendo da trilha. O que são os indicadores? Mas por que nós devemos ter indicadores, né? Indicador em qualquer tipo de profissão. Pode ser até na sua casa, por exemplo, né? Quais são os dias que o lixeiro passa para fazer a coleta do lixo reciclável? Então, eu sei que é segunda, quarta e sexta. Então, esse é um indicador de que segunda, quarta e sexta eu tenho que estar tudo certinho para levar para a lixeira. São coisas simples. E isso faz com que a prática baseada em evidência cada vez mais atinja o topo, né? Que a meta-análise é o topo do conhecimento científico. Então, quanto mais resultados são compartilhados, indicadores são compartilhados, estudos são realizados, a gente consegue fortalecer determinada área profissional, determinada atuação na área da saúde e na fisioterapia. Então, a definição de indicadores, né, é a ação primordial e essencial para que aconteça o monitoramento, a avaliação dos processos relacionados à qualidade e resolubilidade do serviço de saúde. Gente, às vezes eu atropelo as palavras, porque o meu pensamento é muito acelerado. Então, eu já estou lá na outra palavra ainda tentando falar a última. Do serviço de saúde, sendo também uma ferramenta no âmbito da gestão e da prestação de serviços em saúde. É isso tudo que eu falei, né, gente? Então, a gente precisa ter esses indicadores. Mas olha só, nem todo indicador é quantitativo. Muitos deles são subjetivos. Por exemplo, a dor. A mesma dor que eu sinto, talvez não seja a dor que vocês sentem. Então, a gente, quando eu falo a gente, né, a comunidade, os estudiosos, enfim, os profissionais, começaram a criar scores aí, subjetivos, e à medida que isso vai se replicando, vão se montando estudos. Então, hoje nós temos para dor, por exemplo, a escala visual analógica, que vai de 1 a 10, com aquelas carinhas, né, desde dor até o conforto. A escala de Borg, que é um nível, né, de esforço físico, de cansaço. É tudo subjetivo, mas eles acabam sendo transformados em scores que podem ser quantificados, que nos dão um norte também. Por isso que a gente fala de quali quantitativos. E os quantitativos, que são medidas diretas mesmo, né? Por exemplo, voltando para a dor, existe um aparelhinho que chama algômetro, né? Não sei se vocês conhecem. Ele é feito por pressão, eu aplico na pele e me dá ali uma pressão que foi aplicada na hora que o paciente grita, ai, não aguento. Mas ainda assim não deixa de ser subjetivo. Porque você não sabe que nível, quantitativamente como é essa dor do paciente. Mas a gente consegue traduzir isso em scores que são quantitativos. Qualidade de vida, por exemplo, o SF36. Vou avaliar todos os quesitos de qualidade de vida do paciente. É a resposta do paciente, você não consegue medir. Então, ali eu gero o quê? Scores que serão quantificados no final. Então, esses são os quali-quantitativos. Quantitativos são aqueles que eu tenho dispositivos específicos para aferir. A força muscular periférica, com dinamometria, a manovacometria, com a força muscular respiratória, o pico de fluxo respiratório, a ergospirometria, o teste de caminhada de 6 minutos, são todos quantitativos. Só que existem também aqueles testes que existem os vieses, né? Então, o teste de caminhada de 6 minutos, por exemplo, ou teste de velocidade de marcha. Dependendo do seu comando verbal, o paciente acelera mais ou acelera menos. Então, mas ainda assim existe uma margem de erro que a gente consegue desconsiderar no resultado final. Claro que eu não estou falando isso para vocês contratarem um serviço de estatística, né, que vai lá e faz um P menor. Não, isso aí é para ciência.
Mas, assim, o seu paciente, você pode quantificar isso sim, simples, tá? E esses indicadores, turma, eles podem ser divididos em assistenciais e funcionais. Esses assistenciais vão gerar valores profissionais e pessoais para você na sua categoria profissional. Já já a gente fala deles. E os funcionais são referentes somente à sua condição de recuperação funcional do paciente. Então, vamos lá. Então, esses indicadores, né? Para a gestão profissional, eu vou quantificar a qualidade do atendimento, seja ele assistencial ou funcional. Vai gerar valor, você vai ser referência, vai gerar valores no seu atendimento, enfim. A gente consegue atingir aquela missão que a gente tinha lá idealizado quando comecei a fazer o serviço de atenção domiciliar. Você vai, né, se tornar referência para clientes, sejam eles pacientes ou seus parceiros da área da saúde. Você é profissional. Agora, como que você consegue determinar um processo para iniciar a formação desses indicadores? Coisa simples, né? Antigamente a gente comprava só livro. Hoje você tem livros, artigos no seu celular. Mas é importante que você sempre esteja se reinventando enquanto leitor de artigos científicos, para verificar o que realmente está em evidência, né, na prática baseada em evidência, e formar protocolos. Eu recomendo que todo mundo faça uma pastinha de protocolos. E quando eu falo pastinha, não precisa ser aquela pastinha, né, com plástico. Crie uma pastinha digital com todo tipo de atuação que você faz. Desde o que é visita domiciliar, calçar luvas, registro de prontuário. É importante que você tenha isso. Para quê? Para que isso sempre fique otimizando na sua mente e reciclando esses valores o tempo inteiro. E te obriga a estudar cada vez mais. Por quê? Porque você vai ter que procurar evidências. Aliás, atualizações. Parece que eu estou falando que está chovendo no molhado, né? Mas isso é muito importante, pessoal. Quem trabalha com a gestão sabe que tudo isso é muito importante. E se você trabalha sozinho, por que não fazer esse tipo de gestão com você? Tá? Compilação, aliás, ferramentas para registrar dados. Antigamente, né, quando não estava na evolução da era digital, e quando eu falo antigamente, parece que é muito antigamente, nem é tanto assim, a gente utilizava o quê? Anotações em papel, ficha, vai lá e guarda, arquiva, depois pega esses dados, passa por uma planilha de Excel e dá, né, e você ali começa a verificar quanto de evolução esse paciente teve em determinado resultado. Mas hoje em dia é muito fácil, assim, porque você já joga um dado que já vira uma planilha e depois você até consegue conseguir qual o nível de ganho funcional ou não quantitativo a gente tem, né? Então facilita muito para a gente. Mas existe uma situação. A gente tem que conhecer e respeitar a lei de proteção de dados, a lei geral de proteção de dados, né? Então, daqui a pouquinho eu falo de uma ferramenta que eu posso utilizar, que eu utilizo, que é gratuita, um plano terapêutico e produção acadêmica. Então, para você que trabalha com atenção domiciliar, mas também está fazendo um mestrado, é muito interessante que você faça uma coleta de dados. Vai que vira um artigo científico de estudo observacional daqui a um tempo. Mas nem só por isso. Se você não quiser seguir carreira acadêmica, não tem problema nenhum. Gere resultado, gere valor para você. Depois que você tem esses dados, você vai compilá-los, né? Então, se eu já tenho um sistema que me transforma em planilha, depois eu só preciso interpretar esses dados, verificar se houve ganho, se não houve, se não aconteceu nada, e aí sim eu vou gerar relatórios desses indicadores. Aliás, desses resultados que eu obtive. Isso é um processo de formar indicadores. Desde o início do seu conhecimento até fazer um relatório. E eu recomendo que seja colocado no relatório o quantitativo da porcentagem de ganho que houve ou não, né, de determinada variável, de determinado resultado que você avaliou. Então, os assistenciais, quais são os que eu utilizo, que eu verifiquei que para mim funciona, que no meu trabalho é aplicável? O número de visitas domiciliares ao mês, porque isso aqui vai me ajudar a entender como está a minha agenda. Vamos falar só de profissional, não vamos falar de funcional nem do paciente. Como está a minha agenda? Será que eu consigo reciclar isso? Será que eu consigo melhorar um tempo dentro da casa do paciente? E isso também vai mostrar para você quantitativamente, né, o quão você é expert na área. Porque se há busca e há resultado, você se mantém no mercado.
O número de pacientes ao mês, será que é condizente a essas visitas domiciliares? Será que eu não preciso criar um instrumento de elegibilidade para determinar realmente qual a frequência que eu vou estar indo à casa do paciente? Eu estou dando um exemplo da minha realidade. Pode ser que a realidade na clínica de vocês sejam outras, e no atendimento domiciliar, na operadora que trabalho, enfim, sejam outros. Número de referências, isso aqui é muito importante para a sua gestão profissional. Quantos encaminhamentos chegam para você? E podem ser encaminhamentos de procura mesmo pelo WhatsApp, ou de procura pelo Instagram, ou de encaminhamento de médico mesmo pelo telefone, ou uma cartinha. E é interessante que você anote isso, tá? E a procedência de onde veio. Por exemplo, se veio no WhatsApp, de onde veio essa busca? Quem que indicou? Porque você consegue fazer o quê? Melhorar o seu relacionamento, né, suas relações, para que cada vez isso seja melhorado. Então, você consegue interpretar como você está nesse mercado. O número de altas, isso aqui é muito importante. Né? Porque, eu vou segurar esse paciente, vou ficar mais um tempinho com ele. Se for na atenção primária, né, o paciente de perfil AD1, tudo bem. Vai lá uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, vai depender do seu plano terapêutico. Mas o número de altas, com ganho funcional principalmente, porque a gente tem alguns tipos de altas, né? Alta, com ganho funcional, recuperou a qualidade de vida. Alta administrativa, o paciente não quis mais que você acompanhasse, ou o paciente se mudou de cidade. E óbito, né? Então, aliás, óbito não é alta, mas interrompe o tratamento. E aí você tem que identificar quais são os tipos de altas para fazer a gestão. O que eu posso melhorar, o que eu não posso? Será que o meu número de altas de situação de ganho funcional está bacana? Bacana, meu trabalho está sendo muito eficaz. Isso é muito legal. E aí você pode cruzar, inclusive, com os indicadores das suas referências em relação ao nutricionista, ou vice-versa, ao médico, ou vice-versa. Por quê? Porque daí, se você vê que você está tendo um ganho aí no seu valor como gestor profissional, você também está tendo lá na ponta a melhora da qualidade de vida do paciente, fortalecendo cada vez mais os seus contatos profissionais. E a satisfação do cliente. Olha, isso aqui eu acho importante a gente ter, assim, né? Fazer no final aplicar uma escala de qualidade de vida. Pode ser a genérica SF36, mas existem escalas específicas para determinado perfil epidemiológico. Mas eu utilizo a SF36. Ela é extensa, mas ela traz uns resultados isolados bem bacanas, assim, que também são multidimensionais. Então, é interessante que você faça a satisfação do cliente, do paciente e de parceiros também, tá? De repente, numa situação, você pede um feedback para os seus colegas profissionais de como está sendo essa relação profissional. Tá? Isso aqui, gente, não é querer confete. É para você fazer a gestão do seu trabalho para cada vez evoluir melhor. E os funcionais, né? Porque eu acho que é isso aqui que é o gostoso para quem gosta da assistência, de fazer a fisioterapia, enfim, de realizar a fisioterapia, né? O processo fisioterapêutico. Bom, foca na avaliação multidimensional. Não fica focando só na doença, na pneumonia, na fratura. Foca na avaliação multidimensional. E o que nós avaliamos na avaliação multidimensional? A clínica, né? A condição do paciente, a parte física, fisiológica, morfológica, a família, o cuidador. Então, é um braço do paciente. Se o cuidador fica doente, o paciente não melhora. A parte psicossocial desse paciente e o ambiente, né? Prevenção de quedas, assim, vamos só resumir, assim. Então, existem várias escalas que a gente pode avaliar tudo isso daí. Né? Vamos pensar no modo cognitivo. Antes, a avaliação multidimensional, ela tem uma idealização de informação para a população idosa, mas ela está sendo cada vez mais utilizada em todos os níveis, tá? De modelo assistencial e de faixa etária. Por quê? Porque, de repente, um jovem sofreu um acidente e, de repente, o cuidador, que é a esposa que também é jovem, precisa de um olhar multidimensional. Eu gosto de citar esses exemplos porque o cuidador e o familiar, ele faz parte do nosso atendimento. Bom, então, é isso, né? A clínica, a condição de saúde, a parte psicossocial, o meio ambiente, né? E a família do cuidador ali.
E aqui eu vou focar, né, na missão que eu tenho, nas atribuições e nas referências que eu tenho. Lembra também do contexto epidemiológico e geográfico do ambiente que você está trabalhando. Então, a parte clínica, pessoal, a parte de avaliação física mesmo. O que eu vou colocar experiências que eu utilizo, que são indicadores que eu utilizo. Mas primeiro, eu vou fazer uma anamnese. Na anamnese, eu posso identificar situações que nós partilhamos com a equipe de saúde na avaliação, que podem ser aplicados por outros profissionais. Então, de repente, você tem acesso a uma avaliação, uma anamnese de outro profissional, você pode utilizar como variável. Mas é importante que a gente faça. Então, por exemplo, na anamnese aqui, não vou ficar falando de anamnese no geral, né? Mas, por exemplo, na avaliação neurológica, nível de consciência. Será que o Glasgow ou o Fourscore desse paciente melhorou a cada avaliação? É um indicador de que está melhorando a consciência, a parte cognitiva, pode usar o Mini-Mental, né? Pode usar qualquer outro tipo de escala que vai avaliar a parte cognitiva, neurológica mesmo desse paciente. Mas nós como fisioterapeutas, que, né, aí volta na reflexão do Aloysio também, qual que é a nossa detenção, então, a atribuição mesmo? Não é a recuperação funcional? E a capacidade funcional e o desempenho funcional nada mais é que a soma de quê? De força muscular periférica e respiratória associado a um bom condicionamento cardiopulmonar, cardiovascular e nível de consciência. Então, né, que a gente fala que é aquela engrenagem mesmo do nosso sistema, né, da nossa fisiologia. Então, eu selecionei algumas escalas, alguns métodos, algumas ferramentas de avaliação que para mim funciona bem. Então, por exemplo, para desempenho funcional, eu utilizo a medida de independência funcional, que é a MIF. Né? Só que a MIF, por ser extensa e multidimensional, é importante que você treine bastante, porque às vezes a minha visão é diferente da visão da Juliana, por exemplo. Então, a gente tem que treinar para a gente se tornar habilitado cada vez mais para ter um nível de desempenho funcional específico, tá bom? Específico não, mas não enviesado. Força muscular periférica. Então, eu não tenho recurso nenhum para avaliar. Eu posso utilizar a MRC, que é uma escala, né? No papel mesmo se anota. E a força de preensão palmar, que a força de preensão palmar, segundo estudos científicos, ela tem correlação positiva e alta com todo o resto da musculatura periférica. Então, se eu tenho um score desejável não, um score predito ou maior da força de preensão palmar, eu sei que a musculatura do quadríceps, por exemplo, também pode estar comprometida. Claro que existem situações. De repente eu tenho uma lesão muscular, uma tendinite, no membro superior direito. Então a gente tem que entender, né, o raciocínio clínico. Será que é aplicável essa escala nesse momento? Os dois braços, né? Então aí você utiliza outros métodos que você pode encontrar. Força muscular respiratória. Então, a força muscular ins e ex. Eu posso utilizar o quê? Manuvacometria. Mas eu quero comprar o Power Brief, mas eu não tenho dinheiro, ou eu não quero mais usar o analógico. É que existe uma diferença na avaliação dos dois, né? O Power Brief, ele verifica a força muscular respiratória dinâmica, enquanto a manuvacometria estática. Mas a manuvacometria, ela é mais barata, né, que um Power Brief, né? Mesmo aquele bacana que te dá as curvas, tudo certinho, o S-Index, enfim. Então, no início, né, eu não tenho Power Brief, eu utilizo a manuvacometria e eu trabalho muito bem com esses indicadores. Né? Então, eles me ajudam com desmame de ventilação, desmame de cânula de traqueostomia, mas, claro, vai depender também da condição cognitiva desse paciente. Muitos pacientes não conseguem realizar uma manuvacometria, nem um pico de fluxo respiratório, nem um pico de fluxo de tosse, que há uma diferença também entre os dois na prática clínica, né? Então, quando eu não consigo verificar esse quantitativo num paciente que não tem cognição, eu lanço mão exatamente ainda da MIF, do desempenho funcional, tá? Ou se foi realizado algum outro exame, né, como que isso na prática quase nunca acontece, né, da leitura do diafragma, né, da eletroneuromiografia diafragmática. Então, enfim.
Então, na avaliação você vai entender se é aplicável ou não, mas vamos supor que é aplicável. Utiliza para força muscular periférica MRC e dinamometria. Para muscular respiratória, a PI máxima e PI máxima, independente de qual recurso você vai utilizar, e o pico de fluxo respiratório para permeabilidade de via aérea e o pico de fluxo de tosse, que te ajuda também no auxílio do desmame de cânula de traqueostomia. E a capacidade funcional, e aqui entra a parte cardiorrespiratória, né? Então, eu vou trabalhar com o teste de caminhada de 6 minutos, o time up and go, o teste de sentar e levantar da cadeira, e o teste de sentar e levantar da cadeira, ele tem algumas variantes, né? Ele tem por tempo ou por número de repetições. E, desculpa, utilizar esse teste com idosos, eu gosto de utilizar o teste de sentar e levantar da cadeira 5 vezes, né? Porque ali ele já me mostra força de membro inferior e me dá limites ali para determinar se tem sarcopenia, se tem dinapenia, enfim, eu consigo trabalhar o plano terapêutico desse paciente com tranquilidade utilizando esses testes. O teste do degrau, de 6 minutos, eu não coloquei aqui, mas também o teste de marcha estacionária é muito interessante. E o teste de velocidade de marcha também é bacana, mas vai depender do perfil do seu paciente e o que você está buscando. E temos também outros testes, né? Vários outros testes aí que você pode utilizar. Eu gosto de utilizar esses, porque eles são aplicáveis, são baratos e trazem resultados quantitativos, tá bom? Na parte psicossocial, né, pensando no modo multidimensional, Tarcísio, mas você vai avaliar isso? Sim, eu posso avaliar e devo, né? Então, o familiar e o cuidador, eu utilizo a escala Zarit, que é o quê? Aquela escala que avalia a sobrecarga do cuidador. Se esse paciente, eventualmente, ou se o paciente eventualmente não está melhorando, ou você está percebendo alguma situação familiar relacionada ao cuidador, aplique esse teste, essa escala, e aí você vai conseguir identificar com a queixa desse cuidador o que você pode fazer para ajudar. Isso vai ter uma resolutividade bem legal lá na ponta, lá no final. Para a qualidade de vida, o SF36. A escala de depressão geriátrica também é interessante, porque ali você, né, muitos idosos, pode ser um perfil do seu trabalho, e aí você pode estar direcionando também, referenciando esse paciente para outros profissionais, ou descobrindo alguma demência, enfim. Ambiente, né, assim, o número de quedas que esse paciente pode apresentar, e tomara que não seja nenhuma, mas avalie o ambiente, verifique se existe algum risco de queda, pode utilizar escalas como a CATS, e também pensar, ou ter um olhar de foco de ergonomia, né, propor aí algumas alterações que sejam aplicáveis para o paciente, para o cuidador, para auxiliar o cuidador e o paciente no domicílio. Aqui, pessoal, é multidimensional, tá? Esse é o Tarcísio, mas eu vou perder tanto tempo fazendo tudo isso. Você não precisa fazer isso tudo no mesmo dia. O ideal é que seja no início, né, do tratamento, para que você consiga quantificar. Pelo menos, isso aqui quem vai determinar é você. Pelo menos 2 vezes ao mês para você ter um resultado mensal. Você pode fazer mais de uma, né, que demonstra mesmo uma evolução ali em curva e tal, para gerar um relatório legal. Mas que seja realizado. Não dá para fazer, realmente não dá para aplicar tudo num dia só. Não dá. Mas vai que você vai fazer um telemonitoramento um dia, aplica a qualidade de vida, a distância, é só responder, né? Ou outra escala que dê para responder. E como registrar, né? Então aqui entra como que você pode, que tipo de ferramenta você pode estar utilizando para trabalhar, fazer esse tipo de trabalho. Então nós temos aí as planilhas, né, de Excel. Vou deixar o formulário digital por último, tá? Softwares, até o Aloysio até trocou uma ideia com a gente, né, de um sistema aí de prontuário eletrônico. Tem sistemas que existem, interpretação de resultados, gerando indicadores. Plataformas, né, que trabalham com a formação de indicadores. E os formulários físicos, né, o papel, o caderno. Mas aqui, gente, então, hoje a gente tem uma grande facilidade, mas tem que tomar muito cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente tem que... Eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Que são os formulários digitais. Eu posso utilizar um pago que me garante toda a proteção, ótimo. É isso mesmo que tem que fazer. Mas eu posso também usar uma plataforma gratuita que seja criptografada de ponta a ponta, mas que você tenha que respeitar 3 princípios. Isso a gente tem que tomar muito cuidado.
Se você tem a opção de ter um software pago, utilize esse. É a melhor coisa. Tá? Mas se no momento você não consegue e quer facilitar o seu trabalho, pode utilizar. Mas se você não quer também, vai para o papel, chega em casa e anota na planilha Excel. É importante que todos esses dados sejam confidenciais e que sejam acessíveis ao paciente sempre que ele precisar, certo? E que sejam que tenha segurança, né? A gente vai falar daqui a pouquinho. Então, aqui a gente tem as planilhas que, de acordo com a anotação num prontuário físico, numa ferramenta de papel, por exemplo, a gente pode gerar alguns indicadores aqui e se transcreve, né? Aqui eu peguei um print de um dos meus indicadores, né, que eu coloco aqui, paciente 1, 2, 3, 4. Seguinte, eu posso colocar o nome do paciente? Eu posso, contanto que eu garanta que ninguém vai ter acesso. Somente eu, o paciente, ou o médico, por exemplo. Enfim, o médico não, um parceiro, uma referência. Então, eu costumo, né, usar tudo quantitativo. Então, sexo feminino, o número 1, sexo masculino, o número 2. A idade, né, que eu vou ter um indicador epidemiológico também, né? Sexo, faixa etária, tipo de doença, não está aqui, mas eu também quantifico as patologias. Agora eu vou substituir pela CBDF. Então eu vou colocar o mesmo código, por exemplo, eu vou saber qual é o meu perfil de acordo com a CBDF. A altura, já vem o IMC, né? Aqui é massa corporal, viu, gente? O correto é falar massa corporal e não peso. Que peso está associado à gravidade. Massa corporal é a massa do indivíduo, estático. O IMC, isso aqui né, a fração de ejeção, quando chega para mim com o exame, eu coloco também, porque isso é importante para mim. A dinamometria, direita, inicial, final. Aqui eu deveria ter colocado força de pressão palmar, que é melhor, tá? A da mão esquerda, a PI máxima prevista do paciente, a inicial dele e a final, a PE máxima prevista desse paciente, a inicial, a final, o pico de fluxo respiratório previsto, inicial, final, e vários outros indicadores. E aí, no final, eu faço a gestão disso daqui. Certo? Aí, eu posso ter também os softwares e as plataformas, né, que também têm os recursos, alguns não têm, outros têm. Tem o GEMUS, que muito do sistema público utiliza, que traz um prontuário eletrônico, e dependendo da versão, você consegue gerar indicadores com seus resultados no prontuário. Esse daqui também ele tem proteção, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. E os formulários digitais. Esse aqui é um exemplo do que eu utilizo da MIF. Eu só coloquei o cabeçalho dele aqui, mas assim, quem conhece o Google Forms, né, sabe que a gente pode criar ali vários tipos de coletas e registros de dados. Mas é importante que na Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que respeitar a integridade do paciente respeitando a integridade do paciente, mais os dados coletados dele, isso é de posse do paciente, né? E também integridade no sentido de que esses dados são reais, são íntegros, a mesma coisa. Confidencialidade, então isso é confidencial, isso aí eu tenho acesso, o paciente tem acesso e ninguém mais precisa ter, a menos que tenha algum outro profissional envolvido e que o paciente também tenha ciência. E a disponibilidade, né? Isso daqui pode ser disponível a qualquer um que possa estar no processo de atendimento desse paciente. E eu posso também, se o paciente assinar um termo de esclarecimento livre, um termo de consentimento livre esclarecido, utilizar os dados dele em pesquisa. Então, eu posso disponibilizar somente os dados, as variáveis, né? A questão epidemiológica. Não preciso identificar quem é. Então, é possível. Então, o Google Forms, eu lanço a MIF na casa do paciente, lá eu estou fazendo, por exemplo, tá? E já eu posso gerar uma planilha, né? Eu baixo esses dados, já faço a interpretação e gero um relatório. Aqui eu também tenho outros formulários, né? A minha equipe tem escala de depressão geriátrica, o ZARET, vários outros, e eu criei um também que eu tenho todos esses dados aqui, ó, da clínica, o antes e o depois. Só que eu vou alimentando ele mensal, gero um resultado mensal e faço um relatório de alta também. Então, eu tenho, desde o meu atendimento, independente de quanto tempo, eu tenho, né, uma curva aí, eu consigo quantificar o quanto de melhora esse paciente tem.
e na alta eu faço a soma geral e falo, teve uma evolução de 35% do ganho de força muscular. Né? Pode ser encaminhado para ambulatorial. Eu estou falando na minha realidade, no meu exemplo. Ou você vai continuar e vai gerando resultado. Certinho? Aqui então, por exemplo, no meu perfil de paciente, 54,8% desses pacientes chegam a mim com uma MIF de 19,60. Quer dizer o quê? Eles precisam de assistência de 50%. O desempenho funcional deles é baixo. Então, eu preciso trabalhar bem esse paciente, né? Aqui, apenas 11% eles são independentes funcionalmente, mas precisam de algum tipo de assistência. Então, aqui a gente consegue perceber um perfil aliás, o perfil de paciente que eu assisto aqui. A grande maioria vem com grande debilidade, fraqueza muscular periférica, respiratória, e outras situações multidimensionais. Tá? Aqui é um exemplo também de um caso específico que eu tive, de um paciente em ventilação mecânica, idoso. Então, tem alguns testes aqui, quando tem esses pontinhos, quer dizer que ele não conseguiu, por quê? Porque são testes que exigem cadência, repetições, esforço. Eu só consegui fazer a MIF com ele, o desempenho no início. Então, ele tinha uma MIF de 18, ao longo do tratamento ele chegou, o quê? A 1 ponto da independência. Então, eu consegui fazer o desmame de ventilação, de oxigenoterapia e, junto à equipe, obviamente, ter uma recuperação funcional de ganho de força muscular periférica e respiratória. Inicialmente, menos 20 centímetros de água, eu consegui ver pelo respirador. Depois eu consegui com a manovacometria, menos 50, e foi subindo, né? A força muscular INS. A mesma coisa para a força muscular ES. Pico de fluxo de tosse. O teste de caminhar, o teste de sentar e levantar da cadeira 5 vezes, ele não conseguiu fazer, obviamente, no início nem no meio. Mas no final ele fechou com 19 segundos. Precisa melhorar? Precisa. Ele precisa de assistência ainda multiprofissional. Força de pressão palmar direita, esquerda, melhorou bastante. Então, isso aqui é exemplo de um indicador de paciente. Indicador, na verdade, ainda não, porque aqui eu tenho só dados. Eu gero uma melhora. Quanto em porcentagem ele melhorou do início ao fim? Quanto em porcentagem ele melhorou do início ao fim? Melhorou ou não? Então, eu consegui quantificar. E quando eu consigo espelhar isso, eu quantifico a qualidade da minha assistência, do meu atendimento. Eu me preocupei, eu gerei valor. Eu me preocupei em quantificar, aliás, em coletar dados para que mostre para que eu vim ao mundo trabalhar como fisioterapeuta, né? Então, pessoal, para fechar isso daqui, é importante que a gente tenha conhecimento. Conhecimento para interpretar exames laboratoriais, de imagem, indicar isso também. Entender como você vai aplicar o plano terapêutico, que tipo de recurso você vai utilizar. Anotar esses resultados nas suas avaliações e reavaliações periódicas para gerar resultados. E é óbvio divulgar isso daqui, né? Quando eu falo divulgar, não é colocar no Instagram, né? É divulgar para os seus parceiros, devolvendo a referência com os relatórios, tá legal? E é importante que a família entenda isso, que a família entenda por que você faz um relatório quantitativo. Tá? Então, aqui agora eu vou... É o último slide, e eu deixo aqui só os meus contatos, se alguém quiser entrar em contato comigo para trocar experiência, para a gente trocar figurinha ou alguma informação, está à disposição.